Against the Gods, contra os deuses. Capítulo 19. Abrindo o profundo. Depois de ouvir as palavras de Xiaoxi, Xia Qingwei tentou concentrar sua profunda força em suas mãos. Imediatamente, o coração dela mais uma vez quase saltou para fora. Isso foi porque, comparado com antes, sua profunda força estava fluindo diretamente para suas mãos e estavam desobstruídas. A velocidade também era maior pelo menos em 20 ou 30%. Vendo a reação de Xia Qingwei, Xiaoxi concordou com satisfação. Você não sente que está muito menos congestionado e mais rápido que antes? Se liberarmos o resto do ar frio em seu corpo e limpar seus meridianos, você irá ter a mesma temperatura corporal que uma pessoa normal possui quando não é praticante das artes secretas da nuvem congelada. Sem nenhum efeito colateral, e a velocidade em que você cultiva as artes secretas da nuvem congelada irá aumentar em pelo menos 50%. Não apenas isso. De agora em diante, a velocidade que você irá cultivar as artes secretas da nuvem congelada de Asgard irá aumentar em pelo menos 30%. Oh, eu estou apenas falando casualmente. Se você apenas escutar casualmente, então tudo bem, porque você nunca irá permitir que eu fizesse essas coisas. Enquanto Xiaoxi falava, ele já tinha começado a limpar as coisas que ele tinha pego na enfermaria. Você acabou de dizer que a velocidade em que eu cultivo as artes secretas da nuvem congelada irá aumentar em 30%? Xia Qingwei repentinamente virou sua cabeça. As palavras de Xiaoxi absolutamente a chocaram tanto que ela gostaria de acreditar nelas, mas ainda não podia. Uma pílula que iria permitir uma pessoa por 1 ou 2 anos em avançar 10 ou 20% mais rápida seria, sem contestação, classificada como um tesouro raro. Tanto que iria causar uma grande disputa que iria gerar um campo de batalha encharcado de sangue. E ainda o significado das palavras de Xiaoxi era atualmente aumentar permanentemente em 30%. Essa sentença foi mais que surpreendente. Se houvesse alguma coisa ou alguma condição que permitisse a velocidade de cultivação de uma pessoa aumentar tanto quanto 30%, Xia Qingwei acreditava que, sem dúvidas, todos os heróis do mundo iriam se reunir para obter esse poder. Sim, Xiaoxi concordou. Se você acredita em mim ou não, é com você. Pelo contrário, a atitude de acredite ou não de Xiaoxi causou Xia Qingwei de acreditar ainda mais nele. Aquilo, junto com os efeitos do tratamento que ela tinha pessoalmente experimentado, significava que ela era incapaz de questionar muito quando encarada com as coisas surpreendentes que ele humildemente disse depois. Esse sentimento surpreendeu até ela mesma. A grande nuvem congelada de Asgard tem existido no Império Vento Azul por milhares de anos, mas nunca tinha ouvido da existência de um método com esse tipo de resultado chocante. Nessa pequena cidade nuvem flutuante, um jovem de apenas 16 anos de idade, com uma profunda veia deformada, inesperadamente podia dizer essas coisas com tanta confiança. E ainda, ela percebeu que era incapaz de parar de acreditar nele. Se isso realmente tem um efeito que você diz, então por que você disse que não iria concordar com você fazer isso? Xia Qingwei perguntou. Bem, Xiaoxi ergueu o canto de sua boca. É muito simples. Se você pensar sobre isso, você irá entender. Para extrair o ar frio do seu corpo e limpar seus meridianos, então você definitivamente irá precisar de agulhas em todo o seu corpo. Já que você precisa ter agulhas em seu corpo, então é claro, você teria que se despir. No mínimo, você teria que me mostrar toda a sua costa. Você não me deixa nem mesmo tocar na sua mão? Você iria me despir na minha frente? Está certo. As agulhas de prata que eu usei, eu tenho que devolvê-las na enfermaria. Xiaoxi sorriu levemente para Xia Qingwei. Não precisa me agradecer. Depois de tudo, você é minha esposa. Ontem na madrugada você correu para me trazer um cobertor. Então qualquer coisa que eu faça por você é apenas o que é esperado de um marido. Vendo as costas de Xiaoxi enquanto ele embrulhava tudo, a expressão de Xia Qingwei mudava continuamente. Finalmente, ela mais uma vez disse voluntariamente. Eu sempre soube do acúmulo de ar frio em meu corpo.
Eu também sabia que os estágios iniciais da arte secretas da nuvem congelada iriam congestionar meus meridianos. Se a dispersão do ar frio e a limpeza dos meridianos realmente podem aliviar o desconforto do corpo, e também irá definitivamente melhorar o uso da profunda força, o que isso tem a ver com o aumento da velocidade que eu cultivo minha profunda força? Esse é um conhecimento médico muito complexo, então eu realmente não quero falar sobre isso. E também eu aposto que, mesmo se eu explicar, você não será capaz de entender. Xiaoxi respondeu vagamente. Sua testa quase congelou de tanto suar. Ele originalmente acreditava que as palavras de mais cedo, juntas com o tratamento de acupuntura, já tinham convencido Xia Qingwei. Ele não esperava que ela iria perguntar sobre isso, suspeitando bem no X do problema. Por causa que havia a mínima relação entre a velocidade de cultivação, o ar frio e os meridianos. Felizmente, Xia Qingwei não continuou na sua linha de questionamento. Bem quando Xiaoxi tinha terminado de arrumar tudo, ela falou novamente. Essas coisas, onde você aprendeu elas? Pela sua técnica em acupuntura de agora a pouco, você definitivamente é qualificado para entrar nessas grandes escolas médicas. Se você realmente tiver a habilidade de fazer o que você acabou de dizer, então sem mencionar essa pequena cidade nuvem flutuante, todo o Império Vento Azul conheceria seu nome. Como você pode continuar desconhecido? E melhor que isso, ter essa reputação de aleijado. Entrar nas escolas médicas? Xiaoxi curvou seus lábios em desdém. Ele então virou-se e disse serenamente. Essas coisas foram todas ensinadas para mim pelo meu mestre. Seu mestre? As pupilas de lua de Xia Qingwei se contraíram. Ela nunca tinha ouvido falar de Xiaoxi que tinha algum tipo de mestre. Meu mestre era um grande médico santo. Ele passou toda a sua vida usando seu conhecimento para ajudar as pessoas, e ele salvou inúmeras pessoas feridas e morrendo. Eu o encontrei quando era bem pequeno. Ele me ensinou todo o diagnóstico médio dos 4 caminhos, como usar a agulha, os princípios da farmacologia e toxicologia. Ele me ensinou que abaixo dos céus existem inúmeras medicinas e venenos, ervas e pestes. Eu sou o único sucessor. Sua gentileza comigo era tão grande quanto uma montanha, que é impossível de se pagar nessa vida. Esse é o porquê que eu conheço algumas técnicas médicas. Agora, quanto ao resto, você não deveria perguntar muito. E também, não diga a ninguém de fora que eu pratico medicina. Até meu avô e minha tia não sabem. Além de mim, você é a única pessoa a saber. Enquanto ele pensava em seu mestre que tinha falecido, Xiaoxi não podia impedir seu rosto de mostrar uma expressão nostálgica e triste. Essas foram suas emoções mais sinceras, sem um mínimo de artifício ou falsidade. Essa emoção sincera também afetou Xia Qingwei, e completamente convicta pelas palavras de Xiaoxi, disse gentilmente: Para você ser assim tão jovem e ter essa técnica chocante em acupuntura, parece que seu mestre definitivamente é um grande médico. Ele era o maior médico do mundo, sem comparação, Xiaoxi disse firmemente. A aparência de Xiaoxi causou a dúvida de Xia Qingwei diminuir um pouco. Depois de hesitar um pouco, ela finalmente se convenceu. Então, você tem certeza de que o que você disse sobre eu cultivar permanentemente 30% mais rápido é verdade? Já que eu disse isso, então eu não iria desgraçar o nome do meu mestre como médico, hã? Você não estaria pensando em tentar isso. Xiaoxi se virou e olhou para ela com o rosto cheio de surpresa. Xia Qingwei soltou um suspiro de alívio, olhando de volta para ele. Você tem certeza que precisa apenas às minhas costas? Os olhos de Xiaoxi se abriram e seu rosto se moveu para mais perto. Ele disse sorrindo. Se você realmente quiser mostrar tudo, então tudo bem também. As sobrancelhas de Xia Qingwei se abaixaram e suas mangas se desdobraram. Um sopro de vento frio de repente assaltou todo o corpo de Xiaoxi, o fazendo tremer. Ela andou em direção à cama e disse: Vamos começar.
Deixe-me ver se suas técnicas medicinais são tão milagrosas quanto você diz. Entretanto, se você tiver outras ideias, eu definitivamente não irei te perdoar. Xoxê sorriu maliciosamente. Você pode me matar com um tapa. Mesmo se eu tiver outras ideias, eu não me atreveria a tentar. A maleta de agulha de prata e o frasco com o suco da flor do sol vermelho que tinham acabado de serem colocados de lado foram pegos mais uma vez. Logo depois, ele andou para o lado da cama e disse com um rosto solene para Xia Qingwei, que já estava sentado na cama: Tire sua roupa. Aquilo tinha sido apenas 3 palavras inocentes, mas, quando foram ditas por Xiao She, deram a impressão de que um demônio tirano estava forçando uma mulher inocente. Quando pensou sobre isso, mesmo o coração honesto e puro de Xia Qingwei teve algum tipo de reação. Entretanto, a tentação de um aumento permanente de 30% na velocidade de sua cultivação era muito para suportar. Tanto que era seguro dizer que nenhum praticante de profunda força iria ser capaz de resistir a isso. Por causa que isso realmente funcionasse, era o mesmo que dizer que, com o mesmo talento e compreensão, as mesmas profundas artes e profundas técnicas, e o mesmo ambiente e recursos, o avançamento em cultivado por 3 anos seria equivalente a 4 anos de cultivação. Depois de um século, iria economizar 30 anos de cultivação. Xoxê também tinha certeza do que ele disse, então esse tipo de preço seria absolutamente razoável. Para não dizer do fato que era apenas a costa. Xia Qingwei pensou dessa maneira e virou suas costas para Xiao She. Ela fechou seus olhos e desabotoou seu vestido. Seu vestido vermelho escorregou lentamente entre as linhas de seus ombros e braços. A costa deslumbrante da linda garota, sem nenhum defeito, apareceu na frente dos olhos de Xiao She. Ela pegou o cobertor e segurou-o em seu peito. O vestido vermelho continuava a deslizar para baixo, revelando uma bunda ampla e fascinante. Sua costa era fina, mas não era magra, clara e brilhante sem comparação. A pele de seu pescoço era perfeita, macia e parecia um pouco rosa, como se tivesse sido lubrificada. O olhar arrebatador de Xiao She se alargou, como se ele estivesse em transe. Comece imediatamente. Você não está permitida ter outras ideias. Xia Qingwei fechou seus olhos e sua voz era fria. O corpo de uma mulher não é supostamente para ser visto pelo seu marido? Xiao Shi reclamou cuidadosamente, então fechou sua boca e pegou uma agulha de prata. No momento em que a agulha estava em sua mão, sua expressão se tornou pesada por causa da concentração. Xia Qingwei sentiu a respiração firme de Xiao Shi. Ela engoliu sua resposta e não disse mais nada, fechando seus olhos levemente. Embora até agora ela não acreditava completamente no que o Xiao Shi tinha dito, se era verdade, mas ela não podia resistir à tentação do aumento de 30% na velocidade de sua cultivação, não importa o quão pequena a chance era. O som do vento pode ser ouvido acompanhado dos movimentos das mãos de Xiao Shi. Uma agulha de prata levemente e certeiramente perfurou o ponto de acupuntura de Tianzong nas costas de Xia Qingwei. Os dedos dele nem encostaram nas costas dela. Xiao Shi começou a mover seus dedos como se eles estivessem voando. As agulhas de prata foram pegas por ele uma por uma, rapidamente e certeiramente perfurando a costa de Xia Qingwei. Foi quase ao ponto de que tudo o que podia ser visto era apenas as sombras da sua mão. Xia Qingwei fechou seus olhos e toda sua atenção estava em sua costa. Ela começou a perceber que cada vez que uma agulha perfurava sua costa, havia sempre um traço de profunda força acompanhada dela. Essa descoberta imediatamente fez o coração de Xia Qingwei bater mais rápido. Ela estava totalmente clara sobre a condição do corpo de Xiao Shi. Com suas profundas veias deformadas, ele podia apenas ficar no primeiro nível do domínio profundo elemental. O único profundo Qi que ele podia usar era do tipo mais básico e fraco. Entretanto, assim que cada agulha era inserida em sua costa,
Embora a profunda força que acompanhava era mínima, ainda assim estava no limite do primeiro nível do profundo elemental. Ela não sabia que Xiaoxie precisaria adicionar sua profunda força nas agulhas. Entretanto, isso claramente significava que, com cada agulha, ele estava usando toda a sua força dele. Ela não percebeu nas primeiras 8 agulhas porque elas foram colocadas tão rápido e sua concentração estava toda na técnica de Xiaoxie. Essa conscientização a deixou momentaneamente incapaz de acalmar as ondas em seu coração. Naquela altura, sua costa tinha sido perfurada por 23 agulhas. A velocidade de Xiaoxie também diminuiu claramente. Se Xia Qing olhasse para trás nesse momento, ela veria que todo o seu rosto dele estava levemente vermelho e sua testa estava pingando suor. Fim do capítulo 19.